Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui te resumir uma entrevista do presidente Alessandro Barcelos para 0 Hora. Sim, nesta edição de domingo, do dia 10 de setembro, o presidente Alessandro Barcelos exibiu 2 páginas de uma... ou a 0 Hora, né? Exibiu 2 páginas de uma entrevista com o comandante Colorado. Eu li tudo, vi tudo que era de mais interessante. É óbvio que lá você vai ler com as palavras do presidente, fica a dica aqui para quem quiser ir para 0 Hora, mas a minha missão é, como sempre, te deixar bem informado e traduzir com as minhas palavras e usando algumas expressões usadas pelo presidente que foram ditas nessa conversa com o pessoal de Gaúcha e de 0 Hora. Bom, primeiro ponto, novas contratações. O Dalbert chegou agora, lateral esquerdo, ele disse, olha, nunca dá para dizer que o Inter tá fechado, existe sim uma chance, embora ela seja pequena, mas tem que ser do mesmo estilo do Dalbert. Um jogador que esteja livre no mercado e que aceite as condições propostas pelo clube. Não é a tendência, mas numa dessas, se aparecer, ele vai fazer. Explicou, e esse é um ponto importante, porque muita gente pergunta, dizendo o seguinte, olha, o grupo do Inter, ele não está sendo formado agora, ele começou a ser formado mais fortemente lá na metade de 2022, quando o clube consegue liberar alguns jogadores e trazer outros novos e outros tantos reforços novos na metade de 22. E aí reforça um pouquinho mais. Bom, em janeiro não foi possível trazer todo mundo porque os jogadores que o Inter queria podiam no máximo assinar pré-contrato. E se ele fosse pagar por todo mundo que chegou agora, ele ia gastar coisa de 20 milhões de euros. Seja no Arangues, no Ener Valencia, no próprio Rocher, que tinha contrato mais longo na oportunidade que já era monitorado, ou até o Bruno Henrique. Nomes que ele falou. Mas esse é um ponto que muita gente pergunta, e eu acho super justo, parênteses aqui, perguntar o seguinte, pô, mas demorou, mais uma vez, só na metade do ano os reforços estão chegando, o Inter está se preparando para 2024. Mas a justificativa da direção é, para os nomes que se queria, para os jogadores que eram tentados, era a única maneira de dar certo, esperar e ir pegando os caras quando o contrato estava no final e ao invés de pagar os clubes, o Inter basicamente foi pagando as luvas, os valores para os atletas e no máximo um Rocher ali que foi coisa de $1,5 milhão para fazer a liberação. Luiz Adriano, então por isso a demora. Luiz Adriano, ponto que eu já trouxe no vídeo anterior, mas aqui reforço bem. O presidente Alessandro Barcelos foi muito claro, dizendo que o Inter não tem interesse na liberação do Luiz Adriano. E ele acredita que nenhum jogador neste momento tem intenção de sair. Aconteceu que nós temos a informação que o Al Faisaly da Arábia Saudita tinha sondado o jogador. Ele disse, olha, para mim nem chegou nada. Talvez tenha chegado pro lado do jogador, e às vezes isso acontece, mas o Inter não tem interesse em desfazer. E diz que esse é um cara importante na trajetória da Libertadores da América, e todo mundo no Inter sempre lembra os 2 gols que ele fez contra o Independiente Medellín. Sobre vendas, é óbvio que precisa, todo ano tem que vender jogador. Ainda não foi possível fazer nenhuma venda e a explicação é que, tirando o alemão, que chegou um valor interessante para fazer a negociação para o grupo Pachuca, ele foi para um time da Espanha, mas que pertence ao Pachuca, nenhuma outra sondagem ou proposta que veio foi satisfatória. Então a direção prefere brecar, não faz a venda, não vai vender por menos e tenta achar outros meios de receber a grana, de receber valores. Aliás, nós já vamos falar sobre uma maneira de receber essa grana aí, de receber dinheiro que o Internacional está. Maurício é o exemplo clássico dessa situação. O Maurício teve uma proposta de 10 milhões de euros do Bragantino, o Inter queria 15 e não liberou por menos de 15, não teve jeito. Bom, troca do Eduardo Cudê, de Mano por Eduardo Cudê. Ele não quis ficar falando sobre Mano, em momento algum foi desrespeitoso, falou mal do Mano, mas disse, os resultados mostram que a troca pelo Cudê foi positiva, que ele mudou a forma de jogar e principalmente o estado anímico dos jogadores do vestiário e que está sendo mostrado que o Cudê está dando certo, que foi algo positivo. Outra, Cudê está assim diferente nesta passagem do que da primeira. Acredita que a primeira passagem pelo Inter e até o fato dele ter passado no Atlético Mineiro agora mostrou para ele como é que é a pressão do futebol brasileiro por resultados e como é que a banda toca por aqui. Acha que é um cara que hoje está mais flexível, ainda mantém o seu jeito de jogar, muito agressivo com posse de bola, mas que está mais flexível a mudanças e isso está sendo positivo para o Cudê. Lembrança clássica, o jogo lá na altitude que ele soube ser inteligente e dizer, cara, nós vamos mudar aqui porque senão vai todo mundo morrer e tudo mais. Bom, aí vem aquela questão que eu tinha prometido ali atrás, que o presidente Alessandro Barcelos falou sobre grana, sobre dinheiro. A situação é a seguinte, explicou o presidente
que em 30 ou 40 dias o assunto da Liga Forte Futebol vai avançar e que o Inter vai assinar aquele famoso contrato que dá de luvas cerca de 100 milhões de reais na assinatura deste contrato para entrar na Liga Forte e vender parte dos direitos de transmissão dos campeonatos por 50 anos. Vem 100 milhões agora. Esse valor não será recebido daqui a 30 ou 40 dias para injetar contratações e tudo mais. É para pagar contas históricas do Beira-Rio e diminuir o juro. É óbvio. E o presidente falou algo que eu já tinha comentado aqui com todo mundo e até na Band, dizendo o seguinte, olha, tudo bem, tu não vai indiretamente investir no time, mas se tu pagar conta e pagar menos juro bancário, vai sobrar mais dinheiro para tu ir aos poucos fazendo o time. É básica coisa e vale para qualquer cenário da tua vida. Se tu paga as dívidas do banco, não tá pagando pro banco, sobra mais dinheiro para ti. E é o que indiretamente vai acontecer positivamente no Internacional. Um outro assunto muito questionado por uma galera. Categorias de base. Não estão surgindo jogadores da base para jogar e tudo mais, na proporção que se imagina. Tem caras lá, mas não é o que se imaginava. A explicação ou a confirmação, que existe um gap, ou uma lacuna, existe um espaço de jogadores da base. Mas basicamente, eles tinham uma decisão a tomar. Jogadores ali do 18, 20, que já vêm semi-prontos, custam caro, precisavam investir, o Inter não tinha essa grana. Foi feito então com o Grossi uma situação de trazer jogadores mais jovens e demorar, apostar nesses jogadores mais jovens que são baratos, tu vai só captando e trazendo pro teu time desde que ele é da escolinha e vai apostar na formação dele para lá adiante dar certo. Então não tem outro jeito, o Inter vai ter que esperar, todo mundo vai ter que esperar para saber se o trabalho vai dar certo ou não. Ele acredita que vai dar certo e ele tem convicção de que ao longo dos anos o Inter vai começar a colocar jogadores nas categorias de cima. Mas resumidamente é isso. Caras com 18 a 20 anos, que tu já tem semi-pronto, passa 6 meses na base, tu bota no profissional, dá certo, sempre deu na história do Inter, mas tu tem que pagar. Como não tem essa grana, traz lá garotinho e vai formando esse cara. Só que se esse cara chega no sub-15, vamos dizer, ele tem pelo menos 3 a 4 anos para subir pro profissional. Não é o caso ainda dos que estão aqui, vai demorar um pouquinho mais. Outra explicação interessantíssima sobre a campanha do Inter no Brasileirão. É óbvio que o presidente disse que não é o local que o Internacional tem que estar. E aí o presidente Barcelos explicou. Mas assim, o G6 pode virar G8. E virando G8, o Inter tá a 6 pontos do 8º colocado. Acho que até o Fortaleza. Enfim, a 6 pontos é certo. E aí tu tem uma briga. É óbvio que tem que melhorar a campanha. É óbvio que eles sabem que precisam melhorar essa questão. Mas que é viável. Se tu pensar em G4, não tem muito como. Mas se tu pensares que vai virar um G8, que tem chance de virar um G8, né, por vagas, o próprio campeão da Libertadores abre vaga, o campeão da Copa do Brasil, aí sim a situação se abre e a 6 pontos tu tem como brigar, obviamente, fazendo uma campanha melhor do que está sendo feita no Brasileirão, e essa cobrança ela existe no bastidor do Beira-Rio, pelo que falou o presidente Barcelos na 0 hora. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.